Fala, seus lindos e maravilhosos. Vamos para metade do nosso curso agora. Agora eu estou me soltando com vocês. Olha, presta bem atenção. Função da linguagem. Professor, peraí. Agora eu não entendi mais nada. O senhor não falou de linguagem? Não, não, não. O início era: linguagem é um conjunto de signos organizados que priorizam a comunicação. Aí eu expliquei o que era signos. Tentativa de representação. Falei que existiam 2 tipos que devem ser tranquilamente trabalhados: o linguístico, formado pelo significante e significado, e o imagético, ícone, índice e símbolo, que entra ali pela semiótica, certo? Isso é linguagem. E lógico que um texto, quando houver palavras, a linguagem é verbal. Quando houver imagens, não verbal. Cruzou os 2, misto. Se eu tiver uma diagramação, formatação, espaçamento, sobreposição e colora, as cor, né, certo? Nós vamos para a multimodalidade, isso eu falei. Só que você vai edificar um texto desse cumprindo uma função, e ele vai cumprir uma função. E aí o que é que nós vamos falar agora? Sobre função da linguagem. Muito interessante esse assunto, tem uma competência voltada para ela aqui, e habilidade C6H19, vai cair uma questão: esse produto aqui não é um produto comercial. Eu não vou dizer: "Tá vendo, eu não te disse que ia cair", não vou dizer isso para vocês. Porque calcula comigo, se são 9 competências, são 31 habilidades, das 45 questões, então eu vou ter, né, questão suficiente para cobrar praticamente todas as habilidades. Diga-se de passagem, existem habilidades que cobram 3 assuntos. Por exemplo, a C6H18 é coesão, tipologia e gênero textual. Então só aí você já pegou 3 questões. Só aí você já pegou 3 questões. Outra importante é a C7H23, que é a função social da linguagem. Então, como minha preocupação aqui não é comercial, certo? É justamente a divulgação, né, do meu trabalho para vocês, para que vocês realizem e sejam felizes nos sonhos de vocês, assim como eu fui no meu, certo? E vocês estão me permitindo, nesse momento, entrar na sua casa, então, filho, eu posso dizer isso tranquilamente: você não vai ouvir de mim dizendo: "Eu te disse que iria cair esta questão", porque necessariamente tem de cair. O que é que eu tenho que fazer? Fazer com que você olhe, desenvolva uma linha de raciocínio, execute a sua questão aí, né, ou acerte o gabarito, e a partir daí a gente vai comemorar juntos, tá bom? Elcio, quando eu acabei de explicar o que é função da linguagem, o que é que eu tenho que pensar de uma forma bem técnica, pragmática, sobre o que a gente está trabalhando aqui? Rapidinho, deixa eu te explicar uma coisa aqui, rápido, rápido sobre isso. Vem cá, você tem 6 elementos da comunicação: o emissor, o receptor, certo? Você tem o referente, que é o conteúdo, você tem o código, que é a língua portuguesa, você tem a mensagem, que é o estilo, e você tem um canal. Para cada elemento desse da comunicação, você vai ter uma função de linguagem a ser trabalhada. Mas o que eu peço, pelo amor de Deus, se você vai fazer a prova, é você e a prova. Então, luqueta. Quando eu falo luqueta, olha, o seu tô com problema, deixa lá fora. Aí depois você, quando voltar ou sair da prova, você resolve seu problema, filho. O que que eu posso dizer? Quando eu pego um texto e vou resolver uma questão de função da linguagem, eu vejo logo se está escrito na primeira pessoa. Se os verbos ou os pronomes apontam para a primeira pessoa, e se... Professor, mas qual é a pergunta que eu faço? Quem? Mais mastigado do que está aqui não consegue. Então, está escrito na primeira pessoa, certo? Eu consigo ver isso nos verbos ou nos pronomes, e a pergunta é quem? A função emotiva ou expressiva, filho, não tem erro. Professor, e se eu quisesse mudança de comportamento e hábito e focasse tudo isso num receptor? Ou tentando mudar o comportamento e hábito deles quanto à conscientização, ou tentando vender para ele o produto. O processo é centrado no receptor, está centrado na segunda pessoa. Função conativa ou apelativa é reforçada por quem? Por verbos no imperativo. Quanto a referencial, função referencial ou denotativa, você tem o texto escrito em terceira pessoa, você vai focar no que está sendo dito, que é o assunto, ele é literal e denotativo. Não confunda o que com o como. Se me perguntarem o que eu falei agora, foi sobre função da linguagem. Isto é função referencial. Agora, se você me perguntasse como foi que eu falei, aí já deixa de ser o referente ao assunto e vai passar a trabalhar com a mensagem, que é o próximo não, mas depois desse daqui. Professor, e a metalinguagem? Esse momento. O que é este momento? Eu estou usando a língua negra para falar sobre a própria língua. Eu estou usando o código para explicar o próprio código. Se você me perguntar: professor, você vai trabalhar com o quê? Com o código. Então entendamos: quem? Emissor. Para quem?
receptor. O que? Referente. Com o que? A língua. Se eu uso a língua para explicar a própria língua, função metalinguística. Quais são as palavras que vão aparecer lá? Mesmo e próprio. Por quê? Porque são pronomes reflexivos, é uma palavra-chave. Reflexividade vai estar lá. Quanto à fática, ela é desprovida de conteúdo, ela serve somente para estabelecimento de contato e nela vai haver o que nós chamamos de marcas de interlocução. Professor, o senhor colocou a poética? Rapaz, eu estou procurando essa poética aqui e não estou conseguindo ver. Embora não tenha, tem aqui a poética, pelo amor de Deus. A poética é quando você se preocupa com a elaboração da mensagem. Aí, Toyalci, o que é a mensagem? É o estilo, é a confecção, certo? É fazer com que a linguagem seja plástica. O que é que faz de um texto literário? A literariedade. O que é a literariedade? A capacidade que o texto tem de ser literário. Como é que ele adquire essa capacidade? Preocupando-se com a elaboração da mensagem. Então, a mensagem não é o quê, mas sim como se diz. Entendido? Então, se eu me preocupei com a elaboração da mensagem, fiz uso de recursos estilísticos ou expressivos, a função será poética. E aí vamos executar. Você olha para uma questão desse tamanho e diz, eita, mas é grande. Não. Se acalma, se acalma. Vi, você coloca aqui, vi. Primeira pessoa, certo? Oferecendo maravilhas eletrônicas. Bastava, eu receberia. Se o texto está escrito na primeira pessoa, a função é emotiva ou expressiva. Não pode ser mensagem, porque é poética. Não pode ser o contexto, porque seria referencial. Não pode ser o código, que seria metalinguístico. Não pode ser o interlocutor, que é o receptor. Então, sobra que letra? A letra D. Viu como você fica uma máquina? Quando você olha para a fonte da segunda questão, você vê o nome gramática. O que é a gramática? É uma ferramenta da língua portuguesa que usa, normas da língua portuguesa para explicar a própria língua. Aí você pega agora Fernando Pessoa, gosto de dizer, aliás, gosto de palavrar. Então ele usa a palavra para falar sobre a própria palavra. Ah, peraí, se eu estou usando a palavra para falar da própria palavra, eu tenho metalinguagem, que é o elemento central, o código. Professor, mas aqui ele não colocou. Ele colocou só as perguntas que te direcionam à função. Como? Ele não joga para a mensagem? Função poética, está fora, certo? Quem? Emissor. A função será emotiva, está fora. Orienta para quem? Receptor, conativa ou apelativa, fora. O que? É o assunto referencial, fora. Com o que? O código da língua portuguesa. Se eu uso o código para explicar o próprio código, vapo, a função ela será metalinguística. Está vendo como é rápido? Quando eu olhei aqui a fonte, eu li a biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres, se divide em unidades menores chamadas de ecossistema. Está na terceira pessoa, a linguagem é objetiva, clara e direta e está focada no assunto. O que é isso? Aí tu, opa, o que é isso? Respira. Função referencial. Como é que eu sei? Literalidade dos fatos. Como? Significante com apenas o significado. Se é um significante com apenas o significado, a linguagem é predominantemente denotativa. E se ela é denotativa, ela é sinônimo de referencialidade. Isso está em qual item? Letra D de dado. Tá vendo como é uma máquina? O homem começa a responder e atropelar tudo. Essa questão ela merece um pouco de atenção. Todo mundo sabe que o poema, a poesia do Manuel Bandeira é autobiográfica. Sendo autobiográfica, ela é escrita em primeira pessoa. Então é um autor que tem uma linguagem subjetiva, emotiva e ou expressiva. E lógico, o texto todinho é escrito em primeira pessoa. Ah, professor, mas eu sei que o gabarito dessa questão não é esse, porque você vacilou. Eu já pedi para você luquetar. Olha o comando da questão e olha a fonte, porque eu disse, é texto, fonte, comando, a primeira palavra, zona de conhecimento, e o restante é detalhamento. O que é que você teria que olhar? Fonte. Não deixa de olhar a fonte. Passárgada, vou-me embora para Passárgada, lá eu sou amigo do rei, lá eu tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Está tudo escrito na primeira pessoa, a função é emotiva e expressiva, concordo. Só que esse texto não é Passárgada, é o itinerário de Passárgada, é o Bandeira explicando tudo que o motivou e qual foi a rotina para ele produzir Passárgada. Então, se é o poeta falando sobre o próprio fazer poético, a função é metalinguística, já que eu uso o autor para explicar a sua produção poética. É a poesia explicando a poesia, é a produção explicando sua própria produção. Professor, onde é que está isso aqui? Na letra A. Tá vendo como é que vai ser fácil para você? E aí, para finalizar, o Enem decidiu dar o gabarito. Como é que ele dá o gabarito? De acordo com as interações comunicativas e os recursos linguísticos que se destacam, determinadas funções são atribuídas à linguagem. A função que predomina nesta função conativa, meu amigo, quando eu digo conativa ou apelativa, eu direciono todo o processo para quem? Para o receptor,
que é o para quem. Então, o que eu tenho que procurar? Uma alternativa que fala sobre o receptor. Letra E está fora porque seria emotiva. A imagem como, vamos lá, usa a imagem como único recurso para interagir, seria marcas de interlocução. Vamos lá. Base informativa, a letra C está fora, que era referencial. Coloque em canal, o canal em destaque, seria fato que ficaríamos entre A e E. O uso da imagem como único recurso para interagir com o público-alvo poderia ser o quê ou poderia ser como, mas não poderia ser o receptor. A única que fala do receptor ou do interlocutor é a letra A. Viu aí? Gostaram? Espero vocês na sexta aula. Muitíssimo obrigado por tudo e até lá. Valeu!